Olá, querida mulher, é uma alegria imensa ter você nessa hora, mais uma vez conosco. Você que tem tirado um tempinho do seu precioso tempo para aprender sobre coisas de valor eterno. E isso significa que nós não estamos perdendo tempo, mas estamos investindo tempo em algo de fato de valor. Receba então desde já a nossa gratidão, a nossa alegria e o nosso contentamento por poder saber que você está aí na sua casa ou no seu trabalho, parando um pouquinho juntamente conosco para ouvirmos a voz de Deus e aprendermos com as mulheres da Bíblia e da Reforma como de fato o Senhor pode e deseja falar ao nosso coração. Já temos feito uma série de estudos para mulheres, não é? Inicialmente, lá no nosso canal do YouTube, você poderá encontrar toda uma série de estudos baseado no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5, onde nós colocamos cada qualificação que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida, apontando para uma mulher da Bíblia e extraindo lições preciosas de cada uma delas. Iniciamos uma nova série de estudos, agora denominada Mulheres da Bíblia e Mulheres da Reforma. E hoje nós queremos lhes apresentar mais duas magníficas mulheres. Inicialmente, gostaria que você atentasse aí o seu ouvido para aprendermos um pouco mais, ou talvez você nunca nem tenha ouvido falar, sobre Margarete de Navarra. O que você sabe sobre essa mulher? Sabe quem ela foi? Também foi chamada de Rainha de Navarra. Atente, então, a um pouquinho da sua história. A primeira princesa a se tornar reformada foi a Rainha Margarete de Navarra. Assim como na época de Paulo podiam encontrar santos na corte de César, as doutrinas reformadas não demoraram a alcançarem a realeza. Foi uma das mais belas princesas de sua época e também das mais bem instruídas. Uma marcante combinação de virtudes, não acha? Sendo considerada por muitos como uma das mentes mais privilegiadas de toda a Europa. Acima de toda a sua beleza, brilhava a sua piedade. E aí eu preciso abrir aqui um parêntese, quando nós falamos de piedade, talvez seja a primeira vez que você esteja nos ouvindo hoje, nós não estamos falando em simplesmente dar esmolas ou coisa do tipo. Quando nós nos referimos, desde a época da Reforma, como toda boa mulher reformada deve ser, esse termo piedade significa que é uma mulher que leva a sério a vida de oração, a vida de leitura da palavra e, através da sua vida, vivencia e exala de fato o bom perfume de Cristo. Então, acima de toda a sua beleza, Margarete de Navarra também era conhecido e brilhava com a sua piedade. Você tem sido uma mulher piedosa? Margarete nasceu em 11 de abril de 1492, lá na França. Quando ainda menina, havia um homem que pregava o Evangelho, antes mesmo da época da Reforma. O seu nome era Lefebvre, ensinando que Cristo era o único que podia salvar a vida, e não a igreja. A sua pregação ganhou a jovem Margarete para a fé evangélica e reformada. Margarete passou então a anunciar a Cristo no meio da corrupta corte da França, fazendo com que muitos da nobreza abraçassem de fé a fé reformada. Sua influência sobre o seu irmão, o rei Francis I, colaborou para difundir e proteger o protestantismo. Em 1533, ela publicou um volume de poemas religiosos, intitulado O Espelho da Alma Pecadora. Portanto, foi a primeira grande poetisa dentre todos os reformados. Os seus poemas religiosos revelavam a grande beleza e habilidade, todos santificados por sua grande vida de piedade.
Quando percebeu que não conseguiria mais utilizar sua influência para introduzir o protestantismo na França, ela o usou para protegê-lo, especialmente após o início das perseguições aos reformados, muitas vezes salvando a vida de muitos, através do seu cuidado. Entre vários que ela conseguiu salvar da prisão, inclusive. E por que nós estamos falando isso? Porque naquela época da Reforma, mas foram muitas as pessoas que, por conta da sua fé, foram presos, muitos deles queimados e uma grande quantidade morto de fato. Então, quando você sempre vê também aqui essas expressões de prisão, né? Eles eram executados. Por quê? Porque não negavam a sua fé. E a Margarete de Navarra, essa rainha aqui querida da cidade, como assim era conhecida na sua época, também passou por toda essa turbulência. E não era por estar fazendo nada de errado, simplesmente por confessar que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, ela, entre vários que ela conseguiu salvar da prisão, destaca-se então Marot, que era o seu servo pessoal, que mais tarde traduziu os salmos, inclusive para a própria língua francesa, o que facilitou para que as pessoas de fato conhecessem as verdades do Senhor, né, porque até então não tinha, os quais também têm sido contados naquela igreja pelos últimos 3 séculos. Todos esses salmos que foram traduzidos. Imagina que riqueza de obra, né? 3 séculos e ainda segue-se lendo e contando. E conseguiu também salvar um senhor chamado Berquim, né, salvo em 1526, mas infelizmente em 1529 ele foi preso novamente e executado em 22 de abril, vindo a tornar-se então um mártir da fé reformada em seu país. Em 1527, Margarete casava-se com o rei de Navarra, por isso mesmo esse nome, né? O reino do seu esposo não tinha sido ainda exposto às doutrinas da reforma, mas Margarete, como uma boa mulher reformada, começou então a espalhá-las através do seu exemplo e da sua influência, as verdades das Escrituras ali na corte. Costumava então a parar um tempo para ler as Escrituras, fazer uma espécie de cultos privados nos seus aposentos, os quais Lefebvre ou Russell pregavam. Isso causou uma ira gigante ao seu esposo, ao rei, né? A ponto de que, de fato, a indignação dele foi tão grande que um dia ele a esbofeteou. O que será que Margarete fez? Vocês estão entendendo por que ela apanhou? Por conta da fé. É somente por conta desse fato que é extremamente importante e significativo. Mas Margarete não deixou passar em branco tamanha ofensa e reportou e pediu ajuda, sabe a quem? Ao seu irmão. Sabe quem era o irmão dela? O irmão dela era o Francis I, que era nada mais, nada menos do que o outro rei da França. E aí o seu irmão ameaçou invadir Navarra e então declarar guerra por conta desse descaso considerado, né, e feito pelo seu esposo na vida da sua irmã, da Margarete de Navarra. A notícia da vinda do rei da França encheu de temor o rei de Navarra. Ele ficou com medinho. Foi homem suficiente para bater na mulher, mas quando um outro homem do calibre dele, talvez com o mesmo peso da mãozinha dele, declarou que, olha, então aí, eu vou fazer guerra, então, vou declarar, vou invadir Navarra, vou guerrear contra vocês. E certamente era um reino muito maior e que ele deveria ter suas razões para, de fato, estar com medo, né? Então, essa notícia fez com que o rei de Navarra ficasse extremamente temeroso. E sabe o que ele fez, então? Foi até Margarete e implorou perdão à sua esposa e se mostrou tão arrependido que até deu permissão para que ela continuasse, então, com os cultos da fé reformada, prometendo também, inclusive, se aprofundar, participar e aprender mais sobre a fé daquela sua esposa. Olha que
que bendita, às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não entende, né? Muitas vezes que nos imaginam e nos reportam para o mal, mas o Senhor, que é o dono de toda a criação, tem esse poder de transformar esse palco aí, inclusive na redenção. Foi o que aconteceu aqui, ao lermos aqui a história em relação a Margarete de Navarra. Então, seu esposo concedeu, e não apenas concedeu, mas também disse que gostaria de aprender mais sobre aquela fé da esposa. Estava havendo, então, aqui uma oportunidade gigantesca, né? Uma porta grande que estava se abrindo. Esse incidente, então, acabou colaborando para a conversão do próprio rei de Navarra à fé reformada. O que fez com que aquela nação se transformasse, toda a nação, num local de asilo para os reformados que fugiam da França. Margarete morreu no dia 21 de dezembro de 1548. Então, se você fez a conta aí, se é boa de número, você vai ver que ela tinha 56 anos apenas, regozijando-se na esperança de que a sua filha, ela teve uma filha, e nós vamos ver um pouquinho mais como era essa filha no nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Então, ela morreu com essa esperança de que a sua filha, Jeanne d'Albret, preencheria o posto de uma mulher que seria, assim, uma defensora da reforma protestante. Não apenas na teoria. Você vê que Margarete de Navarra não apenas tinha um conhecimento, mas ela vivenciava. Ela espalhava esse conhecimento e as pessoas que estavam à sua volta conseguiam, então, de fato, compreender e ter interesse de saber, mas existe um Salvador? Sim, existe um Salvador chamado Jesus Cristo. Aprendemos, então, um pouco mais sobre Margarete de Navarra, a rainha de Navarra, que você e eu também, minha querida mulher, não negocie os princípios e os valores bíblicos, muito menos negar o nome de Cristo Jesus por nenhum dos motivos, quer sejam grandes, quer sejam pequenos, ainda que nos custe a própria vida. E quem vai ser a outra mulher que nós vamos aprender hoje? Daqui a pouco você vai saber, mas antes nós vamos orar. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, como precisamos entender, compreender e amar ao Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nessa hora, nós mulheres, a ouvir a Tua voz, entender o verdadeiro sentido e a riqueza desta vida tão curta e peregrina aqui. E assim como Margarete, sermos mulheres, Senhor, corajosas, não corajosas para falar coisas que não edificam, mas corajosas no sentido de não negar a nossa fé. Nos dias de hoje, onde toda a verdade é tão relativa, Senhor, também se faz necessário, nós mulheres, nos posicionarmos. E para isso nós precisamos conhecer as verdades do Senhor e vivenciarmos essas verdades no nosso dia a dia, quer seja na nossa casa, na nossa profissão, na nossa família, no palácio, nos subúrbios, onde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, Senhor, e levanta mulheres conforme o Teu coração. Mulheres que, de fato, honrem ao Senhor, amem ao Senhor e sirvam ao Senhor com toda alegria. Fala ao nosso coração, pois nós desejamos ouvir a Tua voz. Esse é o nosso pedido nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem vai ser a mulher de hoje que você vai aprender um pouquinho mais? Lídia. O que é que você sabe sobre Lídia? Quem era Lídia? Nós vamos ver e conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse aí as Escrituras. Nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 16, dos versos de 1 a 15 apenas. Vamos ver, é aqui onde fala um pouquinho sobre Lídia, né? Vamos ver quem era ela, o que é que ela fazia, o que é que aconteceu com a vida dela. Se você não tiver com a Bíblia, atente à leitura. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, ou seja, em Filipos, permanecemos alguns dias. Aqui é Paulo narrando a história, né? Se você ler um pouquinho antes, você vai compreender e entender que é Paulo e Silas. No sábado,
verso 13. Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois dela ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Observe que maravilha, é um texto pequeno, é um relato pequeno, mas aqui nós começamos a ver que aparece o nome de uma mulher chamada Lídia. Quem era Lídia? Vamos dar um pequeno panozinho de fundo para que a gente compreenda um pouquinho mais, né? Lídia veio de Tiatira, que era uma cidade da província ali ocidental, né, de Lídia, o próprio nome dela, na Ásia Menor. Originalmente o seu nome pode até ter sido designado por conta da sua cidade. E ali Paulo se reuniu, porque na cidade ainda não tinha a quantidade suficiente de homens para se ter de fato uma sinagoga, então se reuniu ali próximo ao rio. Quando então ela encontrou Paulo, ela vivia em Filipos, numa importante cidade da Macedônia, que ficava no continente europeu. Ela era uma comerciante rica e uma mulher muito influente. Lídia vendia artigos tingidos de púrpura, né? Conforme o próprio texto bíblico nos diz, que era uma tinta bastante valorizada, obtida naquela época, e que não era qualquer um que conseguia comprar, não. Mas ela era essa empresária vendedora de púrpura. Era um negócio lucrativo e, inclusive, muito respeitável. Ela tinha, sim, uma casa espaçosa, né, que podia acomodar muitos visitantes e servos para atender às suas necessidades. E isso devia também representar uma rara façanha nos seus dias, porque uma casa também grande não era uma coisa tão comum para aquela época. Certamente ela deve ter sido uma mulher muito trabalhadora, talvez como você, que correu bastante, que pensou bastante, que gastou bastante suas energias para que de fato conseguisse, com ousadia, com tudo muito lícito e com muita inteligência, ter alcançado aquele sucesso profissional no caso da época, né? No sábado, então, Lídia foi para a parte do rio, que havia sido designada pelas autoridades romanas de Filipos, como local de oração e adoração dos judeus. Então, foi ali que ela encontrou com Paulo e Silas, que havia estado em Filipos apenas por pouco tempo. Junto ao rio, outros até podiam ter rejeitado as palavras de Paulo sobre Jesus, mas Lídia, a Bíblia diz, não é, que o Senhor, ela ouvia atentamente e o Senhor lhe, de fato, abriu o coração. Interessante que aqui a gente já observa que se o Senhor não for até o nosso coração, nós não temos condição nenhuma de nos achegar a Ele, se Ele verdadeiramente não nos chamar com esse chamado irresistível do próprio Senhor através da sua palavra. E aí, Lídia, ela foi uma mulher atenta, foi uma mulher rápida, que ela observava algumas necessidades ali, de fato, da sua época, né? Então, observe que o nome de Lídia aparece na Bíblia apenas 2 vezes. Aparentemente, ela foi a primeira gentia convertida na Europa, a primeira comerciante cristã, observe aqui as suas características, e, inclusive, a primeira a abrir a sua casa como um centro de adoração dos cristãos europeus. Na verdade, a igreja começou por ali. Então, foi uma mulher que, de fato, reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor. Lídia provou não apenas para Paulo e para a igreja primitiva, mas também para todas as gerações futuras, a importância e a influência de uma mulher determinada, prevenida e também generosa. Olha quantas coisas a gente já vê aqui, só nesse pequeno panozinho de fundo, sobre a vida de Lídia, não é verdade? Mas a gente ainda tem mais algumas coisas para falar e nos afunilar um pouquinho mais sobre ela.
reflita, baseado nesse pequeno relato da Bíblia, sobre alguns fios utilizados por Deus para tecer de fato a vida de Lídia. Primeira característica, ou primeira coisa que é muito óbvia, mas que é preciso a gente falar, é que ela era uma mulher. Por que eu estou falando isso? Esse fato óbvio, ele é muito importante na história. Eu já falei para vocês que era necessário uma quantidade mínima de homens, entre 10 e 12 homens, para que de fato pudesse se organizar uma sinagoga, ou seja, um local, vamos dizer como se fosse uma igreja, né, nos dias de hoje, para que pudesse de fato ter essa reunião em um lugar fixo. Aparentemente não existia essa quantidade mínima de homens naquele lugar, né, lá em Filipos. Então, como não tinha uma sinagoga, onde era que eles iam se reunir? Lá aos arredores da cidade, normalmente próximo ao rio, para orar, para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que foi para lá que Paulo foi. Agora eu fico imaginando aqui, né? E isso foi um dia tão glorioso, certamente, para a vida de Lídia. E Lídia não era uma mulher que não tinha o que fazer. Vocês observaram no relato bíblico que Lídia era uma empresária, Lídia era uma vendedora de púrpura. Mas Lídia tinha tempo para o que de fato era mais importante na vida, assim como Maria, que era aquedar-se aos pés do Senhor, para alimentar a sua pobre alma desnutrida. Querida mulher, como que você tem levado a sério a sua vida com Deus? Como que você tem se colocado na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, em ouvir de fato verdadeiros homens de Deus? Porque de repente você até pode ouvir, mas às vezes você fica ouvindo, ouve um, ouve outro, com tantas linhas teológicas, muitas vezes bagunçam muito mais a nossa cabeça do que o que nos ajuda, né? Você precisa ter convicção, conhecimento da palavra, para que, de fato, a sua prioridade e o seu conhecimento bíblico faça de você uma mulher diferente. Lídia era assim. Então, Lídia, ela priorizou ouvir a voz de Deus, parar junto com outras mulheres para orar. Você é uma mulher de oração? Você tem hora marcada para orar? Ou você tem hora para tudo, para médico, para dentista, para salão, até mesmo na pandemia você encontra tempo. Você gasta muitas e muitas horas, muitas vezes, sem nem se dar conta, porque não consegue administrar bem o seu tempo, que é algo fundamental nos dias de hoje. Nas redes sociais, quem sabe, mas você não tem percebido a importância que é para todos os dias falar com o Rei do Universo, colocar o nosso coração e ouvir atentamente a voz de Deus, para que de fato a nossa alma não esteja anêmica e nem desnutrida. Talvez por isso mesmo você anda tão ansiosa, porque você ainda não leu nas Escrituras, de que não precisamos andar ansiosos por coisa nenhuma, nem com o que havemos de comer, nem com o que havemos de beber. Você já tinha ouvido falar sobre isso? A ansiedade ou essa preocupação, que é essa ocupação antes do tempo, precisa ser colocada e depositada aos pés da cruz de Cristo através de uma oração. E você não precisa ir em um lugar específico para fazer isso, querida. Você pode, na sua casa, colocar o seu coração, as suas tristezas, os seus desejos, a sua gratidão também diante do Senhor. A Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que está em secreto te ouvirá. A Bíblia diz que muitas vezes nós não temos aquilo que nós desejamos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos mal. Como que tem sido o seu tempo com Deus? Lídia tirou um tempo especial para ouvir a voz do Senhor. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe como ler a Bíblia, eu posso te ajudar. Nós temos aqui na nossa igreja, né, uma caminhada bíblica que é oferecida gratuitamente, diariamente, feita com muito carinho pelo nosso pastor, meu querido esposo Daniel, onde traz explicações e comentário capítulo por capítulo. Se você tiver alguma dificuldade em ler e entender, você ainda recebe, se você deixar para nós aí o seu WhatsApp, você pode receber
o vídeo, explicando capítulo por capítulo. Eu garanto para você que 15 minutos, se você deixar por dia inicialmente, vai ser suficiente para você alimentar a sua alma e se sentir uma nova mulher. Onde que você tem encontrado forças para viver, se não nas Escrituras? Ainda mais nos dias de hoje, com tanto temor, com tanta inconstância. Mas não é simplesmente por conta da pandemia. A vida é assim, a Bíblia diz que a vida é passageira. A vida, ela é breve e ela é curta. E eu e você, querida mulher, precisamos vivê-la intensamente, mas de forma lícita, de forma conforme os ditames da palavra de Deus, de forma que de fato agrade ao Senhor. Onde você tem gastado o seu tempo? Será que você tem administrado bem o seu tempo? Todas nós temos o mesmo tempo. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. A grande diferença é onde você está gastando essas horas. Faça no seu caderninho um agendamento de quanto tempo você está gastando em qual setor da sua vida. Talvez você fique surpresa em perceber que áreas tão importantes como ouvir a voz de Deus, orar, ler a Bíblia e estar com outras mulheres, não é? Fazendo a mesma coisa. Em oração, talvez você diga assim, mas agora a gente precisa ficar em casa, é verdade, mas nós temos as redes sociais que nos favorecem. Nós, por exemplo, temos nossa reunião de oração com 50, 60 mulheres todos os dias, há mais de 110 dias, aqui na Sinodal Sul do Brasil. A gente abre essa linha de oração através do aplicativo Zoom e a gente ora. A gente ora pelas autoridades do país, porque é bíblica, a gente ora pelos pacientes contaminados de Covid, pelos enlutados, pelos profissionais de saúde. A gente se reúne com outras mulheres, assim como Lídia. A gente tem um pastor, normalmente um, dois, três, às vezes até 4, 5 por dia ali, também para nos trazer uma instrução da palavra de Deus. E a gente, de fato, alimenta a nossa alma, porque isso é a coisa mais importante que eu e você precisa fazer, querida. Então, assim como Lídia fazia, eu desafio a você também fazer. E se você trabalha nesse horário, por exemplo, você não sabe por onde começar nem o que fazer, eu convido a você a orar na madrugada, então. Tirar um tempinho do seu tempo. E da meia-noite até as 2 horas é um outro período de oração, onde nós, mulheres presbiterianas da Confederação Nacional de SAFs, não é? SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. Mulheres de todo o Brasil, temos ali diariamente, há mais de 120 dias, desde quando começou a pandemia aqui no Brasil, a orar todos os dias. Nós estamos lá na nossa sala, virtualmente, mas temos 200, 300 mulheres, toda madrugada orando, intercedendo pelo país, intercedendo pelos doentes, pacientes oncológicos, enlutados de Covid, profissionais de saúde e tantos outros motivos, também agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por aquilo que Ele também já tem feito. Então, Lídia era uma mulher assim, era uma mulher que, de fato, buscou a presença do Senhor. Você tem priorizado crescer espiritualmente? Você só vai poder crescer espiritualmente com essa vitamina BO, Bíblia e oração. Sem essa vitamina, você vai ficar pequenininha. Você vai ficar anêmica espiritualmente. Qualquer coisa que qualquer um falar, você diz, falou em nome de Jesus? Não, falou em nome de Jesus, mas quem é esse Jesus? Não está falando do Jesus que a Bíblia fala. Por que eu estou falando isso? Porque Lídia, ela era uma mulher religiosa. Você atentou ao texto? Lídia acreditava sim em Deus. Lá na narrativa fala, ela temia a Deus, mas ela ainda não conhecia Jesus Cristo, tinha um conhecimento pela metade. A Bíblia diz que é somente através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe qual é o único caminho para você ir para o céu? Entregando a sua vida e se rendendo a Jesus Cristo, assim como Lídia fez. Então veja que eu não estou perguntando se você é religiosa, porque Lídia era uma mulher religiosa, mas ainda não tinha compreendido que só tem um caminho. Eu sou o caminho, não é eu sou um caminho, né? Um artigo indefinido, é somente aquele, é próprio, Jesus Cristo, foi quem morreu na cruz em meu lugar e também no teu lugar. E não tem um presente maior do que a gente receber pela graça de Deus, a pessoa bendita de Jesus, e fazer morada aqui no nosso coração.
toda a nossa vida de fato muda. Então veja que Lídia era uma mulher assim religiosa, mas ela ainda não tinha o conhecimento de que somente Jesus é que traz de fato salvação. Talvez você também, querida mulher, seja uma mulher religiosa, passa a sua vida inteira, né? Até indo às igrejas, mas ainda não tem Jesus Cristo contigo no seu coração, essa presença benfazeja dele. Eu gostaria de lhe alertar a isso, porque o único caminho que vai nos conduzir para o céu é, de fato, através da pessoa de Jesus Cristo. Não adianta você ficar atrás de outras coisas. Só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Cíntia, mas o que é que eu faço, então? Reconheça que você é pecadora, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a ele. É isso, aí na sua casa, do jeitinho onde você está. Se você está nos ouvindo agora, é uma excelente oportunidade para você fazer isso. E daí, quando eu faço isso, você compartilha com todas as outras mulheres. Por que eu estou falando isso? A gente vai ver aqui que Lídia também fez isso. Aquilo que é bom para nós, notícia boa, como notícia da palavra de Deus, é hora de você não ficar somente para você. Você é dessa mulher que convida outras, que compartilha outra. Você precisa levar essa palavra através do compartilhar para todas as mulheres que você conhece, para que de fato Jesus chegue até os lares dessas mulheres, assim como a casa de Lídia, assim como no coração de Lídia, e possa penetrar em seus corações. Além das casas, Jesus, o nosso convidado especial, adentrar no coração, vai ser uma riqueza. O nosso país vai ser outro país. A vida daquela mulher, daquela família vai ser diferente. Porque quando Jesus chega, ele chega na nossa vida do jeito que nós estamos, mas nunca mais nós ficamos do jeito ou da forma como ele chegou. Ele vem para mudar, para colocar as coisas em ordem, assim como fez na vida de Lídia. Então, observe a importância e o exemplo de Lídia para você e para mim nos dias de hoje. Lídia era uma mulher atenta. Era totalmente antenada, assim como você também deve ser. Normalmente, mulher ela é mais antenada, não é? Ela tem uma percepção, uma sensibilidade, ela observa coisas. Para algumas diz que é um sexto sentido, né? Mas é porque o Senhor nos fez assim, para sermos auxiliadoras. Então, a gente observa desde os pequenos detalhes até aos maiores detalhes. E certo dia, o apóstolo Paulo, aproximando-se ali, né, do grupo daquelas mulheres, pelo qual Lídia estava também perto do rio. Lídia ouviu, mas ela ouviu com toda a sua audição e com todo o seu coração as verdades da palavra do Senhor. Como é que você está ouvindo? O que nós estamos lendo aqui é verdade e verdade do Senhor. Eu já li aqui para você, no livro de Atos. Talvez você tenha até pensado assim, Lídia, eu já conheço a história de Lídia. Mas qual é a diferença que faz você conhecer a história de Lídia e você viver como Lídia? Faz toda a diferença. Nós não queremos mulheres que simplesmente conheçam as verdades do Senhor, mas que vivam as verdades do Senhor, que exale o bom perfume de Cristo por onde quer que elas estejam, a começar dentro da própria casa, que foi o que aconteceu com Lídia. Lídia atentamente, talvez algumas mulheres estivessem ali, até pensando, tomara que termine logo essa reunião, né? Eu tenho um bolo para fazer, eu preciso colocar roupa para lavar. Não sei o que é que elas estavam pensando, mas o relato bíblico diz que Lídia, ela ficou atenta, ela escutava atentamente. Você vai encontrar essa expressão aí no verso 14 do capítulo 16 de Atos. E você, está aí atenta com o seu coração também desejoso de aprender cada vez mais das verdades do Senhor? Ela ficou tão atenta que o texto diz que ela foi batizada. Quando a verdade sobre Jesus Cristo penetrou no coração de Lídia, Deus, por sua infinita graça e soberania, a levou a aceitar essa salvação gratuitamente. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi o que aconteceu com Lídia. E é o que pode acontecer com você também, minha querida, nessa hora. E se você, de fato, já conhece esse Senhor e Salvador da sua vida, porque esse aqui é o primeiro passo para as demais coisas. A primeira coisa que Lídia fez como cristã em obediência à fidelidade ao Senhor foi ser batizada. Fazer parte
É o meio pelo qual nós sabemos e fazemos parte do povo de Deus nos dias de hoje. Antigamente era através da circuncisão, hoje é através do batismo. E Lídia logo fez isso. Só que Lídia foi batizada, mas ela não ficou com essa verdade maravilhosa de Jesus somente para ela. É uma outra coisa linda de Lídia. Lídia era uma mulher influente em relação à sua fé. Lídia foi batizada, mas evidentemente ela foi um instrumento da providência divina para toda a sua família, inclusive parentes, criados, né, que naquela época tinha, e todos quantos viviam perto dela. Talvez você diga para mim, Cíntia, até aqui o que você falou, eu já sei. Eu já tenho Jesus no meu coração, eu já sou uma serva de Deus, isso é maravilhoso e isso é muito bom. Eu já conheço ao Senhor, eu já sirvo ao Senhor, eu já sou batizada, né? Eu já tenho a minha igreja, ótimo. Eu fico muito feliz porque eu também já tenho tudo isso. Aí a minha próxima pergunta para você é, a quem você está influenciando com tudo isso que você já sabe e que você já conhece? Quais são os discípulos que você tem feito? Onde que esse tesouro maravilhoso da palavra de Deus tem ficado na sua vida? Você é tão maravilhoso que você fica só para você? Não, querida, tem muitas outras mulheres que precisam ouvir a voz de Deus. Como? Você é uma mulher que distribui Bíblias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha que forma maravilhosa. Se você vai ao dentista, se você vai ao padeiro, se você tem uma amiga que está fazendo aniversário, a professora da escola do seu filho, a sua sogra, você é uma mulher que distribui Bíblias, você é uma mulher que influencia quem através da sua fé. E quando eu falo de influenciar através da fé, vejam bem, eu não estou falando para você chegar colocando, né, tentando colocar Jesus goela abaixo da pessoa. Não. É através do honesto procedimento, é através do caráter, é através da forma de falar, é através do tipo de profissional que você é, chegando antes da hora, saindo depois da hora, obedecendo ao seu Senhor. Em relação ao seu esposo, você honrando o seu esposo, cuidando dele como se fosse o próprio Jesus. E em relação aos filhos, conforme nos diz lá em Efésios, não provocando a ira aos filhos. Não é se você é empresário como Lídia, não forçando ou não ameaçando os seus senhores, os seus funcionários, desculpem. Então vejam, a fé, ela está em todas as áreas da nossa vida. Se você diz que tem fé, mas ninguém vê esse Jesus na sua vida, minha filha, você está redondamente enganada. Se você fala igual a qualquer mulher que não tem o Senhor, se você se veste igual a qualquer mulher que não tem o Senhor, se você não faz diferença na vida de ninguém através da sua fé, eu acho bom você rever que fé é essa. Talvez seja fé em várias outras coisas, menos na fé verdadeira, que é em Jesus Cristo. Lídia, observa que não foi uma coisa demorada, não. Lídia ouviu a voz de Deus, o Senhor abriu o seu coração, não é? Dilatou o coração de Lídia para entender as verdades do Senhor, assim como possivelmente Ele pode estar fazendo nessa hora, enquanto eu estou falando aqui, você ouvindo a voz de Deus. Olha que privilégio, olha que maravilha. E você ficar com tudo isso só para você? Não, você precisa compartilhar. Você compartilha esses estudos? Ai, foi maravilhoso. Eu normalmente recebo vários recadinhos de mulheres agradecendo, e isso é muito bom, né? Porque a gente tem uma certa avaliação de como é que está sendo, humanamente falando, né? Não é isso que nos move, e nem falamos por conta disso, falamos porque é uma ordenança do Senhor, a gente falar sobre as verdades do Senhor, ide por todo mundo, proclamai as boas novas a toda criatura. Esse é o único motivo pelo qual nós estamos aqui semanalmente, nos organizando, né? Dentro do mesmo tempo que você tem, para que possamos juntinhas aprender mais sobre o que Deus tem a nos ensinar. Mas esse tesouro tão valioso que é a palavra de Deus e que é a pessoa de Jesus Cristo, não pode ficar só para mim e não pode ficar só para o seu coração. Eu gostaria de lhe desafiar nesta hora. Observe bem como muitas vezes a gente tem disposição para tantas coisas, não é? E quer anunciar para todo mundo. Às vezes, quando você descobre que está grávida,
Você quer falar para todo mundo porque é uma coisa maravilhosa, não é verdade? E isso não é errado. Que você está grávida, que está aguardando um filho. Às vezes você é promovida no trabalho e você também coloca lá para todo mundo ver e ouvir. Às vezes você passa uma faculdade, você coloca uma faixa grande, né? Bicho, passei, federal tal, ou até mesmo seu filho, etc. Ou seja, você divulga tudo, menos a palavra de Deus, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se você não tem disponibilidade, nem disposição, nem amor, nem alegria, nem influencia ninguém, nem mesmo a sua volta, porque tem um outro problema. Tem mulheres que querem ganhar o mundo inteiro. Minha filha, comece pela sua casa. Comece pelo seu campo missionário menor, que é dentro da sua casa. A partir dali, não é? O Senhor vai lhe ensinar. Mesmo com filhos difíceis ou mais fáceis, com esposos mais difíceis ou mais fáceis. Se a sua família já é toda cristã, você é uma mulher mais que feliz. Se não, a Bíblia diz que a mulher, sem palavra alguma, ganha o marido para Cristo, através do seu honesto proceder. Como é que você tem vivido? Lídia era uma mulher influente. Lídia foi uma mulher que recebeu esse grande tesouro, que é Jesus Cristo, a maior de todas as riquezas, e ela não quis ficar só para ela. Através do seu comportamento, da sua mudança de vida, de caráter, que só Jesus de fato faz, certamente as pessoas que moravam com ela, tanto que toda a sua casa foi batizada, toda a sua casa, está lá no verso 15, depois dela ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou ao Senhor dizendo, bom, eu já entendi aqui que o Senhor Jesus veio fazer habitação no meu coração, e se ele sair? Não, o Senhor não é homem para mentir. Ele vem e ele vem para sempre. E ele nunca mais vai lhe deixar sozinho. Você não precisa se sentir sozinho nem isolado. Ainda que no tempo da pandemia, você tenha a melhor de todas as companhias. E se você ainda não tem, você poderá nesta hora colocar o seu coração diante do Senhor e ter o Rei do Universo como seu melhor e maior companheiro. Bom, se ele criou todas as coisas, se todo o universo está na mão dele, qual é o melhor lugar, querida mulher, para você estar? Eu e você devemos estar nas suas mãos. Através das Escrituras, nós podemos conhecer quem Ele é, o que Ele escreveu, o que Ele se deixou a revelar, para que nós, de fato, possamos o quê? Servir de forma ainda melhor. Não tem, quando você gosta de uma pessoa, você procura conhecer a pessoa, não é verdade? Para poder agradar a pessoa. Por exemplo, você tem uma melhor amiga, você quer dar um presente para ela, o que é que você faz? Você vai descobrir o que é que ela gosta, não é assim? Para poder agradá-lo? Bem assim em relação à nossa fé. Como que nós vamos servir ao Senhor? Como que nós vamos adorar ao Senhor se nós não buscamos nas Escrituras o que é que Ele diz, como é que Ele diz que Ele quer ser adorado, que Ele quer ser agradado, como é que funciona o nosso Deus. Então, queridas, a palavra de Deus, isso aqui é o livro daquelas filhas do Senhor que querem ser obedientes ao seu Pai Criador. Aqui é o manual da vida, é o segredo da felicidade. Se você compra qualquer eletrodoméstico e você for usar do seu jeito, o mais certo é que você vai colocar a perder, ou pelo menos queimar, não é? Logo você pega o quê? As instruções daquele material que você comprou. Pois então, aqui é o guia, é o manual da vida de toda mulher que quer viver para a glória de Deus, de toda mulher que quer ser bem-sucedida. Aqui vai nos ensinar de uma forma infinita e maravilhosa tudo que de fato o Senhor quer e requer de nós. Por quê? Porque a nossa vida é curtinha, nossa vida é uma peregrinação aqui nessa terra. Se você ainda não tinha entendido isso, olha o Covid aí nos ensinando. É algo rápido, nós somos como que uma sombra, como que um vento. Por que se apegar a tantas coisas daqui? Por que entulhar o seu coração com tantos sentimentos que não agradam ao Senhor? Que tal você nessa hora render-se aos pés da cruz de Cristo? Se você já o conhece, rever a sua caminhada de fé e de fato buscar viver como Lídia vivia, como uma mulher influente, como uma mulher que não era egoísta. E o próximo passo, uma característica dela, como uma mulher hospitaleira. Lídia, além de abrir as portas da sua casa, ela abriu as portas do seu coração. Por que eu estou falando isso? Ela falou aqui no verso 15,
Atos capítulo 16, 15. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, ela estava dizendo a Paulo, que foi o seu pai na fé, né? Foi aquele que o Senhor usou como instrumento da providência divina para que ela entendesse as verdades do Senhor. O Senhor, em toda a história, levanta homens e mulheres para falar das Escrituras, a fim de que aqueles que são eleitos do Senhor, de fato, reconheçam, ouçam a sua voz e renda-se aos seus pés. No caso de Lídia, aqui foi Paulo, entrai na minha casa e ficai aí, a ponto de ter constrangido a Paulo por isso. E certamente ela não recebeu Paulo de qualquer jeito, né? Agora ela queria ser útil no reino de Deus, ela queria agradecer àquele que ensinou a ela o caminho da felicidade, as verdades do Senhor. Você tem esse sentimento no seu coração? Quantas pessoas o Senhor não já levantou para te ensinar? Você sabe agradecer de alguma forma? E muitas vezes, olha, observe, certamente Lídia não deu o que tinha de pior, Lídia deu o que tinha de melhor. Porque às vezes até você quer agradecer, mas você quer agradecer com alguma coisa que você nem serve mais para você. Lídia era uma mulher abnegada, uma mulher hospitaleira, uma mulher que verdadeiramente compreendeu, passou a amar ao Senhor e servir ao Senhor. Não tem como você dizer que ama a Deus sem servir ao Senhor. Tem alguma coisa errada, porque elas caminham juntinhas. Quando a gente ama, a gente serve. O próprio Mestre Jesus veio para nos servir e não ser servido. Então pare de meninice, pare de ser menina na fé. Você quer receber tudo dos outros? Que tal você passar a servir àqueles que de fato te ensinam? Certamente teve mulheres de Deus que anunciam a palavra de Deus, que fez você crescer espiritualmente, e tudo isso que você aprendeu, você precisa ensinar a outras pessoas. Eu gostaria que você nessa hora compartilhasse esses estudos que você tem ouvido, que tem servido ao seu coração, que tem lhe desafiado a ser uma mulher cristã melhor, a de fato compartilhar, dividir esse grande tesouro com outras mulheres, a ser uma mulher como Lídia, uma mulher generosa. E olha que eu estou falando de uma mulher que era financeiramente bem de vida, porque Lídia era uma mulher de negócios. Lídia viveu ali em Tiatira. A própria Tiatira era uma cidade famosa por seus caríssimos corantes, né, da cor de púrpura para os tecidos, e naquela ocasião ela estava morando ali em Filipos, né? E se você ler um pouquinho acima, está na soberania de Deus, como ele faz direitinho. Paulo não tinha interesse de passar em Filipos, e no texto acima diz que o Senhor impediu dele ir para onde ele estava pensando ir. E interessante que lá fala, o Espírito de Deus impediu de seguir viagem. E não era para fazer uma coisa ruim, não. Eles estavam indo, ele e Silas, para evangelizar as cidades, para anunciar as boas novas de Cristo para todos que ali estavam, né? Mas o Senhor, na sua grande, infinita sabedoria e na sua soberania, já sabia que ali em Filipos tinha uma mulher chamada Lídia que precisava ouvir a voz de Deus. Que coisa linda, como Deus vai tecendo, não é, a nossa vida, os nossos dias. Muitas vezes você vive, amanhece o dia já reclamando. Minha querida, tem expectativa, o Senhor Jesus te ama e Ele quer te dar uma nova vida. Observa aqui, ó, soberania de Deus, verdade absoluta. O Senhor coordena todo o universo, mas também temos uma outra verdade, duas verdades paralelas e que não se cruzam, né? Responsabilidade humana. Lídia foi até aquele local e ouviu a voz do Senhor, certamente já movida pelo próprio Senhor. É certo que você não parou aí nessa hora porque você quis. O Senhor te trouxe para você ouvir a voz de Deus, assim como Lídia. Você está aí quietinha, ouvindo a voz de Deus. Se você já tem um conhecimento da pessoa de Jesus, eu lhe desafio e lhe pergunto, você tem sido útil no reino de Deus para quem? Você tem sido exemplo e um instrumento de Deus para quem? Se não, hoje é o dia oportuno. Compartilha essa palavra com todas as mulheres, cristãs ou não. A nossa função é ser instrumento do Senhor. Quem transforma os corações é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus já nos diz, né? Então Lídia, ela tinha, né, apesar das suas finanças, ela reconhecia que o verdadeiro valor dela não estava no dinheiro que ela possuía. Ela era uma empresária, era uma mulher muito bem sucedida e muito influente na sua época.
Talvez você seja uma mulher assim também, não é? Mas ela não negou a fé dela a partir do momento que o Senhor dilatou o seu coração. O Senhor já dilatou o seu coração? Você já ouviu essa doce e meiga voz de Deus, querida? O Senhor se preocupa com a sua vida. Quando eu falo em Deus, não é um Deus longe, que não sabe nem quem eu sou. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe o dia que nós nascemos, Ele tem todos os nossos dias definidos, contados, quando nem um dia deles havia ainda. Então, por que você anda tão preocupada? Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, busca o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. E como Lídia era vendedora desses trajes muito caros e muito procurados, por isso mesmo que Lídia prosperou. Mas Lídia sabia que a sua alegria não estava no dinheiro. E que a partir do momento que ela de fato conheceu ao Senhor, ela utilizou inclusive tudo que o Senhor deu, porque a Bíblia diz que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Está vendo o que você tem aí? Foi o Senhor quem te deu. E se você não souber usar, Ele tira. Ele tira. Agora, se você usar para a glória dele, ele vai te fazer a mulher mais feliz de todas. Você, querida, pode ser como Lídia. Não importa, Lídia não era feliz porque ela era bem-sucedida. Ela já era empresária, mas ela viu que ela precisava e carecia do Senhor Jesus. Mas Lídia foi uma mulher muito generosa, né? Como é que ela usava a riqueza dela? Ela usava a riqueza dela para cuidar dos parentes, para cuidar dos criados, para cuidar dos homens de Deus, né? No caso de Paulo, convidou Paulo e toda a sua comitiva para se hospedar na sua casa, não é? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não importa o tamanho da sua casa, o que importa é o tamanho do seu coração. O que importa é se verdadeiramente você já entendeu as verdades do Senhor. E se você já compreendeu que tudo que você tem e tudo que você é, vem do Senhor. Nada trazemos para essa vida. Nascemos sem nenhuma vestimenta. Você já observou? Nu viemos ao mundo. E voltaremos sem levar nada do que o Senhor nos permite conseguir aqui. Então, o que você conseguir aqui é para que você use de forma correta, de forma lícita e de forma generosa, procurando principalmente auxiliar aqueles que de fato necessitam. E Lídia fez isso, aqui no caso do texto, com a sua família, com os seus criados e com a vida de Paulo e Silas, que foi quem Deus usou para de fato abençoar a vida deles no sentido de levar as verdades do Senhor. Não é verdade? Não tem nada de errado e nem pecaminoso conseguir dinheiro de forma lícita. Deus abençoou Lídia com habilidade, com criatividade, com ética profissional, da mesma forma que certamente tem abençoado a sua vida e todas as mulheres que verdadeiramente o amam. Deus espera que nós vivamos de acordo com as nossas prioridades. Onde estão as nossas prioridades? Dá um pulinho lá na nossa playlist, Tito capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Ali é o padrão, o retrato de como eu e você podemos viver com as prioridades de uma mulher que de fato o Senhor deseja que nós sejamos. Que nós trabalhemos com diligência, com as nossas próprias mãos. Como nos diz em Provérbios 31, 13, a própria mulher de Provérbios 31, né? Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas próprias mãos. Você também certamente é uma mulher que trabalha bastante, não é verdade? E isso é bom, e isso é lícito, e isso é graça do Senhor na vida. Nós devemos fazer do nosso trabalho, cada trabalho, não importa qual é a função que você desempenha. Não é? Se você é professora, se você é médica, se você é engenheira, se você é advogada, se você é do lar, não é? Deixou a sua profissão, está cuidando da sua família, isso é maravilhoso também. Mas eu tenho um recado para você de Colossenses capítulo 3, 23. Tudo quanto eu e você fizer, fazei de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. Essa é a grande diferença de uma mulher que diz que já conheceu a Jesus Cristo e de uma mulher que ainda não tem a Jesus Cristo. Tudo, não é algumas coisas. Então, se eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Se você não for a melhor profissional, você deve estar dentre as melhores. Porque você vai fazer como que para o Senhor. Era assim que Lídia vivia, não tinha nem concorrente na sua época. Observe que era uma mulher de fato do Senhor. As bênçãos da habilidade e da prosperidade exigem responsabilidade. Por que eu falo isso?
Porque aquele a quem muito se confia, muito também lhe será pedido. Já nos diz Lucas capítulo 12, verso 48. Portanto, nós que amamos a Deus, devemos sempre lembrar a fonte da nossa riqueza. Nós devemos pensar sempre assim: minha capacidade e o poder de minhas mãos me fizeram conquistar essa riqueza. Devemos então nos lembrar do Senhor, o nosso Deus, porque é Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Onde é que você encontra um versículo lindo desse? Na Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, dos versos 17 a 18. Vê a importância da Bíblia, de você conhecer a Bíblia, de você não apenas ler, mas estudar. E falar nisso, dentro em breve vai ser lançada a Bíblia, a caminhada bíblica. Vai ter a Bíblia e vai ter toda a explicação, capítulo por capítulo. Ainda não existe, está no forno, já está na Sociedade Bíblica do Brasil, mas quando tiver o lançamento eu vou falar para você adquirir. Se você lê as Escrituras, mas você não compreende as Escrituras, chegou a sua vez. Agora não vai ter mais desculpa, vai ter todo o comentário bíblico do nosso querido pastor e doutor reverendo Daniel Alves. Mas vamos deixar esse assunto para mais adiante. Esteja orando por esse maravilhoso projeto. E qual é a finalidade, então, Cíntia, das riquezas? A finalidade da riqueza, minha querida, é para que você não seja orgulhosa. A finalidade da riqueza é glorificar a Deus, da riqueza, da pobreza, de tudo que nós temos e existimos. Nós não podemos depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas, já nos diz as Escrituras. Mas em Deus. Lídia sabia disso. Lídia era uma mulher extremamente rica, mas a alegria dela não estava na riqueza dela. Deus é aquele que nos proporciona ricamente tudo o que nós precisamos para o nosso bem-estar. Devemos praticar o bem, ser ricos de boas obras, generosos em dar, prontos para repartir, conforme nos diz 1 Timóteo capítulo 16, verso 17 e 18. Está vendo quanta coisa maravilhosa? Lídia poderia dizer: eu não preciso do Senhor, eu já tenho tudo, eu já tenho dinheiro suficiente, então não preciso de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Dinheiro nenhum compra a salvação. A salvação é dada de forma gratuita. E do que adianta, minha querida mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Louco, ainda hoje te pedirão a alma. Para onde irás? Se você já teve um encontro real com o Senhor Jesus, você sabe que você estará na eternidade, no lugar que Ele criou, para todos aqueles que de fato creem e confessam que Ele é o único e suficiente Salvador. A nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa oração nessa hora é que o Senhor seja a sua maior riqueza. Então, nós podemos concluir que você que tem a Jesus é a mulher mais rica da sua cidade. E quando eu falo de riqueza, não estou falando de dinheiro. Lídia tinha dinheiro, mas ainda não tinha sentido essa alegria no seu coração. E que você nessa hora considere, sinta-se aquela mulher que de fato o Senhor deseja que você seja. Você tem sido assim? Se você já conhecia o Senhor, não esqueça do seu desafio, que você precisa espalhar, compartilhar essas verdades maravilhosas que têm servido para o seu coração, para tantas outras mulheres. Que Deus em Cristo nos ajude, que Ele mesmo nos abençoe e que Ele seja de fato a nossa maior riqueza e o nosso único tesouro. Esta é a nossa oração nessa hora, o nosso desejo e também a nossa gratidão àquele que nos concede vida, àquele que nos concede graça, àquele que nos concede tudo que temos e tudo que somos. Não importa, e você talvez pode pensar assim: mas Lídia só buscou ao Senhor porque ela tinha tudo, não é? Porque ela tinha dinheiro. Não confunda tudo com dinheiro. Não perca, na próxima semana nós vamos conhecer uma mulher que era o oposto financeiramente de Lídia. Lídia era abastada financeiramente, vendedora de púrpura. Na próxima semana, qual será a mulher? Não perca, mas é uma mulher que não tinha quase nada, nem mesmo o que comer. Não perca, eu convido você e você traga outras mulheres. Queremos ter muito mais do que a quantidade de mulheres que tem nos ouvido e que tem aí também participado. Você atentou você atentou para as duas mulheres que nós falamos hoje, tanto sobre Margarete de Navarra, que é a mulher da reforma, né, a rainha de Navarra, como Lídia, a vendedora de púrpura, né, uma comerciante influente.
você viu? Escreva aí no nosso chat, o que é que você viu de semelhança entre as duas? Como que elas viveram? Já posso te responder, porque eu acho que você já acertou. Observaram que elas influenciaram o meio onde elas viviam e que através da fé delas, outras pessoas também conheceram o Senhor? É assim que eu e você precisamos viver. Que o Senhor Jesus nos dê essa ousadia, essa coragem, essa alegria que transborda com um tesouro tão grande chamado Jesus, que de fato não cabe apenas dentro de mim. Que nós possamos espalhar esperança e a verdadeira alegria para a vida de todos. Deus em Cristo lhe abençoe, minha querida. E agora nós queremos deixar o nosso abraço, a nossa gratidão para você, querida mulher, que tem nos acompanhado. Que alegria, não é? Que satisfação ter você aí bem pertinho de nós, né? Tomando seu chazinho, seu suco, seu café, ouvindo. Quem sabe até não conseguiu parar, mas como Lídia atenta, né? Fazendo alguma coisa, mas ali atenta às verdades do Senhor. Queremos deixar um abraço especial para os nossos estados aqui do nosso amado Brasil, que tem nos acompanhado. Você que tem deixado o seu nomezinho, a sua cidade, continue fazendo assim. Em breve nós queremos citar nome a nome, não é? Mas todo o nosso amado Brasil receba o nosso abraço, querida mulher, você. Não apenas mulher casada, mulher solteira também, não é? E não apenas o nosso Brasil, mas nós também queremos deixar um abraço. Tivemos conhecimento essa semana de que mulheres do nosso querido país aqui do lado do Uruguai também têm nos ouvido. Então nós queremos deixar um abraço aí para as mulheres do Uruguai, lá da Igreja Presbiteriana de Montevidéu, né, Igreja do Pastor Maurício Rolim. Nosso muito abraço, muito obrigada por nos acompanhar. Um abraço bem apertado. Também as mulheres do Uruguai que ficam ali em Rivera, na fronteira do Brasil. Que alegria, que satisfação. Um dia quero poder conhecer vocês também pessoalmente. Ainda da cidade de Aceguá, também no Uruguai, receba o nosso abraço, a nossa gratidão e espalhem, assim como Lídia, essas verdades do Senhor para todas as mulheres que vocês conhecem. Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, por mais essa hora, porque ouvimos a Tua voz e porque não tem nada melhor na vida do que ter a presença do Senhor no nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque nós não temos nada de bom para Te oferecer. E o Senhor nos amou de forma incondicional e o Senhor abriu a nossa mente, o nosso coração, para que a gente pudesse ouvir a Tua voz através das Escrituras. E o nosso pedido nessa hora é que nós possamos entender a Tua maravilhosa palavra e colocar em prática, Senhor. Levanta mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres que influenciam outras pessoas com o seu bom proceder, a sua forma de falar, a sua forma de agir, que exale o bom perfume de Cristo e que todos aqueles que estão à nossa volta tenham interesse, queiram verdadeiramente conhecer o dono e a razão da nossa vida. Muito obrigada por esse estudo nessa hora, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, que o Senhor continue sendo bondoso, misericordioso e fazendo de nós mulheres segundo o Teu coração. Recebe a nossa gratidão nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e eu aguardo você com mais outras mulheres que você vai atrás, não sei quem são, mas o Senhor sabe, na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, para aprendermos um pouco mais sobre outra mulher da Bíblia e outra mulher da Reforma. Até lá, se Deus quiser. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor.
segura minha mão. Me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti. Senhor, segura minha mão. Me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai.